Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês o teste Q quadrado vinculado à estatística e probabilidade. O que é o teste Q quadrado e em que ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado para dados nominais, ordinais e intervalares, porque a gente vai trabalhar com a medida frequência, e a frequência pode ser calculada para qualquer um desses níveis. E a partir disso, vai fazer com que o teste Q quadrado seja não paramétrico, como a gente vai acabar vendo no slide a seguir. É um teste de hipótese que se destina a encontrar o valor da dispersão para duas variáveis categóricas nominais e avaliar a associação existente entre variáveis qualitativas. O teste Q quadrado se trata de um teste não paramétrico, ou seja, não depende de parâmetros populacionais, como a média e a variância. O princípio básico deste teste é comparar proporções, ou seja, possíveis divergências entre frequências observadas e esperadas para um certo evento. As aplicações do teste. O teste é utilizado para verificar se a frequência em que um determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é esperado. Comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a fim de avaliar se as proporções observadas desses eventos mostram ou não diferenças significativas, ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções desses acontecimentos. As condições para se realizar o teste Q quadrado são: os grupos devem ser independentes, os itens de cada grupo são selecionados aleatoriamente, as observações devem ser frequências ou contagens, como já foi citado anteriormente. Cada observação pertence a uma e somente uma categoria. A amostra deve ser relativamente grande, pelo menos 5 observações em cada célula. E no caso de poucos grupos, pelo menos 10. Exemplo, em tabelas 2x2. Os grupos independentes são tipo os grupos que não vão influenciar em outra, que acabam não influenciando em outro grupo, que não vão precisar deles, como o resultado de homens no teste e o resultado de mulheres no teste. O que os dois têm a o que um interfere no outro? Nada. Os dois são independentes. E para se calcular o que, a gente tem essa fórmula, que é O menos E elevado ao quadrado dividido por E, em que O é a frequência observada para cada classe e E é a frequência esperada para cada classe. Agora a gente tem um exemplo para a gente praticar um pouco, entender um pouco mais, de uma forma mais direta. Vamos supor que você esteja organizando um ciclo de palestras e gostaria de saber quais temas mais interessariam as pessoas. Uma pesquisa com 100 sujeitos resultou nos dados abaixo. Temas A teve como frequência 38 sujeitos. O tema B teve como frequência 25. Tema D teve como frequência 12. E tema E teve como frequência 9. Para a gente dar início à resolução, a gente tem que separar os dados importantes que foram deixados pelo teste, foram mostrados no exemplo. O número de amostras, que é igual a 5, as variáveis qualitativas, que são os temas e as frequências, a hipótese, que é se existe uma diferença nas frequências dos temas ou no interesse das pessoas pelos temas, onde a hipótese nula diz que não existe uma diferença de frequência entre os temas, e a hipótese alternativa diz que existe uma diferença de frequência entre os temas. Para a gente acabar determinando isso, a gente tem que calcular o valor de Q, onde neste exercício deu 27,5, que foi determinado após o descobrimento da frequência esperada, que neste exemplo será 20 para cada tema, pois uma pessoa vai ter a chance pois um tema vai ter chance de ser escolhido, vai ter 20% de chance de ser escolhido, porque são 5 temas, onde a gente pode acabar dividindo os 100% de chance dividido por 5,
onde fará com que cada um possua 20% de chance de ser escolhido. E ao resolver tudo isso, ao jogar na fórmula, o que, a gente chega ao valor de 27,5, pois a gente calculou o que de cada tema e no final a gente somou. E após isso a gente tem que calcular o que crítico para a gente saber se a gente rejeita ou se aceita a hipótese nula. E para isso a gente tem que saber os graus de liberdade, que é calculado pelo número de categorias na distribuição de frequência observada, que são 5, resultando em um grau de liberdade igual a 4, e a gente tem que determinar um nível de significância, que neste exemplo será 5%, gerando um Q crítico de 9,48. E a gente agora tem que determinar se a hipótese, se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula, baseado junto do que calculado e do que crítico. Onde, se o que calculado for menor do que o que crítico, a gente aceita a hipótese nula, e se o que calculado for maior ou igual ao que crítico, a gente rejeita a hipótese nula. Por que isso acontece? Porque ao a gente fazer o gráfico, após 9,48 vai ficar a área onde que a gente acaba rejeitando a hipótese nula, pois a gente fica na área onde a gente aceita a hipótese alternativa. E se fosse antes, ou seja, se ele for menor do que 9,488, ele vai ficar na área onde a gente aceita a hipótese nula. E como o que calculado é igual a 27,5, ou seja, ele é maior do que 9,448 do que crítico, a gente acaba rejeitando a hipótese nula, fazendo com que a gente aceite a hipótese alternativa, fazendo com que exista uma diferença de interesse entre os temas, como é representado pelo gráfico, onde ele se localiza no local onde fica a hipótese alternativa. Muito obrigado pela atenção. Valeu, falou, até mais.